Vamos falar um pouquinho a respeito de como reconhecer um manipulador através do tarô. O que eu vou falar aqui é, especialmente se você faz um jogo para uma outra pessoa, e aí você vai encontrar um desses arcanos na posição mental ou na posição atitude. Por quê? Porque manipulação tem a ver justamente com a forma como a pessoa ela dirige os seus pensamentos em relação a você, né? Estou falando no caso como ela se expressa, como ela fala, né? Que tem a ver com o mental, ou as atitudes que ela toma, que no caso aí é a atitude dependendo do jogo que você for ver, certo? Então eu selecionei aqui 5 arcanos para a gente falar um pouquinho a respeito de como que é esse processo de manipulação, tá? Então vamos lá. O primeiro arcano que eu tirei aqui é o 7 de copas. Por que o 7 de copas fala a respeito de manipulação? A gente tem que lembrar que 7 de copas é um arcano que é extremamente deslumbrado, né? Ele tem essa coisa megalomaníaca de achar que ele é super bom naquilo que ele faz e é o bambambam, bam, bam, e tem toda aquela ideia, né, de ser o grande, de ser o chefão da coisa, vamos dizer assim, certo? E aí, qual é a ideia do 7 de copas? O 7 de copas é um arcano que tem aquela tendência, né, a fazer coisinha ali que não deveria, né, fazer o xixizinho fora do pinico, né, às vezes ele vai ali querer dar um golpezinho, ele tem essa coisa meio tipo do espertalhão. Claro que, obviamente, tá, somente por essa carta a gente não pode falar muita coisa, a gente precisa sempre de um contexto. Mas o 7 de copas, ele gosta de florear a situação. Às vezes de uma forma sutil, isso vai depender de qual é o arcano maior que está acompanhando esse 7 de copas, mas às vezes ele pode fazer também de uma forma meio agressiva, como é aquela questão, né, da carteirada, de você falar tipo assim, você sabe com quem é que você está falando? O 7 de copas tem muito essa coisa de querer impor vamos dizer assim, a própria presença ou a própria autoridade por meio de constatações a respeito da própria grandiosidade. E aí o Sete de Copas ele sempre vai tentar te manipular através de símbolos, né? Ele vai mostrar, tipo, olha só, como que ele é bom naquilo que ele faz, como que ele é uma pessoa reconhecida socialmente, como ele tem relevância, como ele tem essa grandiosidade. E o Sete de Copas é um arcano que é muito apegado à imagem, especialmente à imagem daquilo que ele já foi no passado. Por quê? Porque o Sete de Copas ele fala sobre os troféus que você tem na estante. Então é aquele atleta, né, que foi bom ou muito bom ou medianamente bom, isso não importa muito, mas que isso já faz tipo 20 anos, né, que ele, sei lá, ganhou uma medalha ali qualquer numa competição. E aí ele traz essa coisa para ele como se fosse tipo assim, olha só, é a oitava maravilha do mundo, entendeu? E aí o cara às vezes já tá ali tipo, totalmente fora de forma, ele já não tem mais aquele vigor físico, mas ele ainda se lembra daquilo, ele guarda as medalhas, ele guarda os troféus e ele admira. Então o Sete de Copas ele tem um quê que fica tipo assim, nossa, sabe? Olha como eu fui maravilhoso lá atrás e quer trazer esse símbolo do passado pro presente, no sentido de que tipo, ó, eu tenho que mostrar para você como eu sou maravilhoso, como eu sou inteligente, como eu sou relevante. Então a manipulação do sete de copas, ela tá sempre atrelada a essa coisa assim, ó. Vou te mostrar aqui um símbolo de poder. Vou mostrar para você um símbolo de relevância social que eu tenho para que você me adore, para que você olhe para mim e você fale, caramba, nossa, tipo, sabe, que cara, que mulher espetacular que está na minha frente. E aí essa manipulação, ela vem muito a respeito desses símbolos, como é que você cria no imaginário da pessoa um cenário em que você é relevante e essa pessoa ela vai te adular a partir disso aí, né? Onde é que está a manipulação? Está justamente em você mostrar uma imagem que na verdade não é uma realidade, mas é uma miragem. O sete de copas é o arcano da miragem. Ou seja, o outro passa a vir aquilo que você condiciona que ele veja e a partir disso você consegue exercer influência sobre a pessoa. Tá? A segunda carta de manipulação aqui é o Rei de Copas.
E como é que é a manipulação do Rei de Copas? O que o Rei de Copas faz? O Rei de Copas é um arcano que é extremamente gentil. Ele tem essa coisa assim, sabe, de olha só, vou trazer você aqui pro meu lado, eu vou te agradar, eu vou fazer, né, tipo, tudo aquilo que você gosta, eu vou comprar, sei lá, tipo, a sua sobremesa favorita, eu vou te levar para jantar num restaurante chique, eu vou abrir a porta do carro para você, eu vou fazer todos os agradinhos que você gostaria de receber de um homem, né? Tô falando aqui no caso de um homem para uma mulher, mas você pode adaptar aí na situação cabível para você. Tá? Mas o Rei de Copas ele é uma coisa meio tipo assim, ele vai amansando a fera, vai adulando, vai cercando de presentinhos, vai fazendo um agradinho, um elogio aqui, um negócio ali e tal, mas no fim das contas o que ele quer? Ele quer levar você para cama. Ele quer fazer alguma coisa que dê um benefício para ele. Mas tendo essa consciência de que o caminho para chegar até lá não é o caminho da brutalidade, não é o caminho de tipo assim, ó, vou forçar a barra, vou fazer as coisas ali para fazer com que você me entregue aquilo à força. Não, o Rei de Copas ele vai, ó, comendo pelas beiradas. Ele entende qual é o processo de, vou falar uma expressão aqui que não é muito bonita, mas enfim, amansar a caça, né? Então ele te conduz, ele faz o que? Todo aquele trajeto ali e ele sempre muito tranquilo. Então o Rei de Copas é um rei que não desce do salto. Ele não é agressivo, nunca é agressivo. Ele vai conduzindo você de uma forma muito sutil para que você entenda que, opa, né, esse cara super me agrada, esse cara faz as coisas que eu gosto, esse cara me trata bem, entendeu? A intenção dele é o quê? É conseguir aquilo que ele quer. Ele não está agradando você porque, tipo, nossa, ele é uma pessoa altruísta, né? Uma pessoa que está querendo ali fazer o bem sem olhar a quem, não. Ele tem um interesse secundário, mas, ó, fica quietinho. Não fala a respeito disso. Ele não coloca as suas intenções na mesa. Aliás, ele não fala nada. Ele vai ali, tipo, não, então olha só, toma aqui. Lembrei de você, trouxe esse chocolatinho, trouxe esse presentinho, trouxe esse pingente, esse par de brincos. Isso vai depender aí, obviamente, da condição social da pessoa que está com o Rei de Copas. Mas independentemente do que for, sabe? Mesmo que ele seja, tipo, uma pessoa muito pobre, sabe? Ele vai te trazer uma balinha, ele vai te trazer um bombonzinho e vai florear aquela situação para que você se derreta. E é nesse momento em que você vai ali, né? Ai, meu Deus do céu, que cara maravilhoso, né? Que coisa. E aí você se derrete todo e você faz o quê? Você entrega para ele o que ele quer. Então, a manipulação do Rei de Copas, ela tem muito a ver com essa coisa de tipo te adoçar, te amansar, né? Ele vai ali muito gentilmente amansando a sua carne, né? Amaciando a carne ali, para que na hora certa ele vai lá e, né, é, se esbanje para aquele banquete. O terceiro tipo manipulador que eu separei aqui é o pendurado, tá? E aí, esse aqui vai um pouco na contramão dos outros, porque como é que é a forma de manipular do pendurado? Esse aqui é o profissional da sofrência. Esse é o que chora, é o que fala, que se lamenta, porque nada na minha vida dá certo. Porque você tem que ver, olha só, como eu sou um sofredor, como eu sou uma pessoa desgraçada, como a vida foi cruel, sabe? E aí a fulana me abandonou, eu perdi o meu emprego, eu investi no negócio, era golpe, entendeu? Então assim, o pendurado é um arcano que capitaliza a dor, mas ele faz isso por quê? Porque ele quer, primeiro, plateia. Ele quer que você olhe para ele e você se compadeça da dor dele. Que ele fala tipo assim, nossa, olha só, né, tadinho de você, realmente você é uma pessoa tão sofrida, você é uma pessoa que, né, batalhou tanto, tentou tanto, fez de tudo e aí você não conseguiu. Nossa, como a vida é injusta com você. Então o pendurado, ele vai fazer isso por quê? Porque ele quer que você vá ali, ó, tipo, sabe? Dê aquele petisquinho para ele, porque ele vai mostrar para você, ele vai te convencer de quão sofrido ele é, de como é difícil a vida dele. Então, sei lá, por exemplo, o pendurado ele tá afim, né, tipo, de ficar com você. E aí ele vai falar tipo assim, nossa, porque eu fui um cara
tão bom pra minha ex, porque eu fazia de tudo pra ela, sabe? Eu comprava presentes, eu levava pra passear, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e ela nunca me valorizou. E você acredita que ela me largou por outro, sabe? Que ela fez isso, sabe? Então, quer dizer, ele cria todo um contexto de uma história que pode ser real, né? Às vezes um pouco exagerado, mas pode ser real, pode ser também totalmente ilusório, né? E falso, mas ele cria toda aquela situação para quê? Para que você sinta a peninha dele, de você fala, nossa, tipo, sabe? A sensação que você tem quando um pendurado fala com você é tipo, caramba, coitado desse cara, porque ele é tão bom, sabe? Então, nossa, aquela mulher lá realmente deve ser uma bruxa. Porque olha só esse cara aqui, sabe? Que tá ali sofrendo por ela. E aí você se compadece dele, né? Você fala tipo assim, nossa, sabe? Tô vendo que esse cara aqui é bom, que ele tem boas intenções, que ele fez boas coisas e aquela bruxa lá não soube valorizar, entendeu? E aí com essa capitalização da dor, o que que ele faz? Ele vai te envolvendo naquilo ali. E aí você começa a achar que, tipo, nossa, sabe, esse cara é um cara tão legal, como é que ela não pôde valorizar? E aí nessa hora ele, né, te pega, entendeu? Te captura na rede. E aí depois você vai ver que a coisa não é tão assim como ele pintou, né? Mas se você vai muito na onda do pendurado, que sempre vai falar como ele foi injustiçado, como ele foi, né? Então vai te pedir um empréstimo pendurado. Aí fala assim, nossa, você não sabe o que aconteceu, porque eu tinha ali todas as minhas economias que eu juntei com muita dificuldade, com muito esforço. E aí, infelizmente, alguém me ligou, tipo, e aí eu caí no golpe do sequestro. Achei que tinha sequestrado a minha mãe. E aí eu fiquei desesperado. E aí eu fui lá e depositei e perdi todas as minhas economias, entendeu? Então, assim, será que você não pode me ajudar com alguma coisa? Entendeu? Tem essa capitalização da dor. Ele fica ali falando de como ele é injustiçado, de como ele tem má sorte, de como a vida dele é sofrida. E numa dessas ele te ganha. O próximo tipo manipulador que eu trouxe aqui é o sete de espadas, tá? Esse aqui é mestre na arte de manipular, mas ele faz tão bem, que você não percebe. Por quê? Porque o sete de espadas, ele é truqueiro, sabe? Mas não é aquele truqueiro ali, tipo, sabe? Dá um truquezinho assim, não. Ele é truqueiro nível master, sabe? Então ele faz as coisas e você não percebe. E você, de fato, não se dá conta, entendeu? Então, como é que é o tipo de truque do sete de espadas? É uma coisa extremamente sigilosa, extremamente ali bem calculada, bem feita, que ele não deixa rastros, ele não deixa vestígios, você realmente não consegue perceber que ele está manipulando. É a pessoa que sabe falar as coisas certas na hora certa, que sabe reagir da forma adequada. Ele tem esse timing, sabe? Essa coisa assim que é muito astuto, né? Ele é tipo a raposa quando vai roubar os ovos da galinha, né? Que ela tem todos aqueles movimentos calculados ali, ela não é pega, entendeu? E ao mesmo tempo ela consegue se safar. Então, o sete de espadas ele tem como propriedade essa capacidade realmente de se livrar. E é óbvio, isso aqui não precisa necessariamente ser usado com más intenções. A gente tem a ideia de achar, tipo assim, o sete de espadas é um arcano ruim. Não é ruim. A questão é, como é que você usa essa manipulação? Porque o sete de espadas é um arcano que tem uma capacidade de manipular muito grande. E ele consegue guardar os segredos de uma forma muito inteligente. Então, ele cria todo um enredo. Ele é capaz de fazer ali com que você compre a história dele. E é uma história que não tem furos, sabe? Então esse aqui você vai pensar, tipo assim, como é que eu pego os sete espadas no pulo? Você não pega, entendeu? Não pega. A questão é justamente essa. A propriedade desse arcano é de que ele é tão inteligente, tão astuto, tão bom naquilo que ele faz, que você cai e você às vezes nem percebe que caiu, entendeu? Então é um cara que vai te envolver, ele vai falar de uma forma, né, demonstra uma inteligência muito grande. Eu falo cara, tá? Mas é só no sentido de a gente contextualizar, tá? Tô falando do arcano. Mas ele vai, e é como uma vez eu vi, né, uma cena lá daquela novela favorita, né, que a Flora, não sei se você vai conhecer essa novela, mas a Flora, que era uma pessoa má, né, mas ela fez todo um jogo de manipulação ali em relação a uma determinada família.
E aí, durante boa parte da história, né, ela em relação a Dona Irene, que era a mãe do cara que ela matou, então a Flora era interessada no cara lá, que era o Marcelo, e o Marcelo era filho da Dona Irene. E aí ela matou esse Marcelo. Só que, apesar de ela ter sido condenada, ela nunca tinha, assim, as pessoas não tinham certeza se era ela de fato, porque só teve duas testemunhas ali desse crime. E aí, o que aconteceu? Depois que ela saiu da cadeia, né, e ela quis vingança contra a família, ela conseguiu se aproximar dessa Dona Irene, que era a mãe do cara que ela matou. E aí, tem um determinado momento depois, né, que ela vem à tona, todas as maldades dela, e que a Dona Irene vai confrontar ela, ela fala tipo assim, ó, a senhora gostava de mim porque eu falava sempre exatamente aquilo que a senhora queria ouvir. Né? E ela olha e pensa, não, como é que a senhora ia desconfiar de mim? Eu aqui, né? Branca, de olhos azuis, cabelinhos dourados, né? Cachinhos dourados, cabelo cacheado, essa carinha de anjo. E falando exatamente o que a senhora queria ouvir. Ou seja, o sete de espadas, ele fala exatamente o que o outro quer ouvir. Ele sabe, ele tem essa astúcia para falar justamente, ele sabe tocar nos pontos em que ele tem certeza que é a partir dali que você vai se abrir com ele. E isso é o caminho justamente para que você entregue aquilo que ele queira. Né? Só que ele faz de uma forma tão bem arquitetada, tão bem calculada que você não consegue perceber. E aí, na hora que você percebe, já é tarde demais. E você não tem nem como pegar esse arcano, porque ele faz as coisas tão bem feitas, de uma forma tão friamente calculada, que às vezes você tem até vergonha de ter sofrido esse golpe, né? E às vezes você fica realmente ali sem a capacidade de reagir, sem a capacidade de fazer algo a respeito. Por quê? Porque foi uma coisa assim, projetada para que você caísse, de tão astuto que é esse arcano. E aí, finalmente, o último arcano que fala sobre manipulação, né? E que eu poderia dizer assim que é o rei da manipulação de fato, é o diabo, né? Que não poderia faltar nesse top 5, vamos dizer assim. E aí, o que o diabo tem de características de manipulação? Primeira coisa, o diabo também ele é extremamente envolvente. Ele tem uma capacidade de falar aquilo que você deseja ouvir e ele chega mansinho. Né? O diabo ele nunca vai se apresentar daquela forma feia, né? Aquela forma assim, tipo, opa, para dar medo. Não, na verdade, inclusive, né? Na mitologia, você ouve que Lúcifer era um anjo muito bonito. Na verdade, o diabo ele não se apresenta com uma face horrenda, uma face feia. Não, tipo, ele vai te trazendo ali nas pequenas coisas. Né? Devagar ele vai se aproximando, ele vai fazendo, né, com que você tenha ali pequenas atitudes que vão te colocando no emaranhado dele. Então, nunca é aquela coisa que começa muito intensa, muito forte, muito exacerbada. Ele vai te ganhando aos pouquinhos. E aí, o diabo ele cria mecanismos para que você, vamos dizer assim, esteja ligado a ele. Então não é uma coisa assim, tipo, que ele vai fazer por você e você não tem que fazer nada em troca, não. Sempre tem alguma coisa que você tem que dar uma contrapartida. E é nessa contrapartida que ele vai te pegando. Então vou dar um exemplo. Vou dizer que, tipo, às vezes eu estou trabalhando com você numa empresa, né? E aí eu tô querendo, sei lá, sair um pouco mais cedo. E aí, só que assim, ó, meu patrão não pode saber que eu tô saindo mais cedo. Então, eu arrumo um esquema ali para disfarçar isso e falar tipo assim, sei lá, ó, você bate meu ponto ali, sabe? Porque aí, sei lá, depois eu vou fazer tal coisa por você aqui, né? Então existe aí no início uma questão de troca. Ah, sei lá, ó, eu vou sair uma hora mais cedo hoje, bate o meu ponto aí e depois eu te dou sei lá, um doce qualquer, um dinheiro, ou então, até melhor, né, que é muito cara de diabo. Você tá querendo sair com aquela amiga minha, né, posso te adiantar lá, entendeu? Então aí, ó, você pega alguma coisa que a pessoa realmente quer. Você tem ali um desejo, né, o diabo ele trabalha com o desejo do outro. Então, ó, me libera aí uma hora mais cedo, né, cobre o meu ponto, fica com o meu cartão de ponto aqui na hora que for para sair, você baixa meu ponto para ficar registrado lá, que eu te adianto com aquela amiga minha que você tá afim de sair. E aí o que acontece? Com isso, o diabo trabalha no desejo
que o outro tem a respeito de determinada coisa, né? É um desejo forte, né? Aquele desejo que geralmente está ligado a uma questão carnal, né? Uma questão material, sexual, porque é bem a área de atuação desse arcano. E aí, o que acontece? Agora, ele tem um instrumento de controle para você. Por quê? Se ele for pego, né? Se as pessoas descobrirem que ele saiu mais cedo, ele tem alguém para colocar na reta também. Então, o que acontece? Pô, o amigo lá não pode falar nada e tem que fazer pianinho para que ele consiga, como eu vou dizer, para que ele consiga manter toda essa estrutura, porque tipo, eu quero continuar saindo mais cedo, né? Só que para continuar saindo mais cedo, você vai ter que continuar batendo meu ponto ali para mim, certo? Só que aí, tipo, o amigo fala tipo assim, não, eu não quero mais porque isso aqui vai complicar, tá? Eu falei, opa, não, mas aí se ficar ruim para mim, vai ficar ruim para você também, porque você é meu cúmplice, você fez a coisa, né, para me ajudar no meu esquema. E aí se a pessoa insistir, você fala, tipo, ó, aquela amiga minha lá que eu arranjei para você, eu posso começar a falar mal de você, falar, tipo, ó, fulano não é um cara tão legal, fulano é meio assim, né, abre o olho com ele, entende? Então, quer dizer, o diabo, ele consegue criar instrumentos para fazer com que você fique na mão dele. E aí, qual que é a questão da manipulação do diabo? Ele começa de uma forma muito sutil, com pequenas coisas, e devagar isso vai aumentando, devagar isso vai virando algo muito maior, até chegar ao ponto em que você não consegue sair daquela situação. Não é porque você não consegue sair, porque ele te prende, porque ele fala tipo, não, eu vou forçar, vou segurar você aqui, como o imperador faria. Não, mas ele faz o quê? Todo um contexto em que você está tão entregue, você está tão imersa naquele emaranhado de questões que se você sair, você sabe que você vai ter um prejuízo muito grande, né? Então, a manipulação está aí, porque, opa, sabe, você não está preso àquela situação. Se você observar, né, as criaturinhas ali na carta do diabo, elas não estão presas a ele pelas mãos ou pelos pés, né? Tem uma correntezinha ali no pescoço, mas eles têm as mãos livres. Em qualquer momento, eles podem tirar aquilo ali. Só que acontece, existe um condicionamento tão grande no sentido de que, tipo, ó, sabe, eu tenho um ganho secundário com isso aqui, e se eu sair dessa situação, por mais que agora já esteja um pouco incômoda, eu vou ter prejuízos tão grandes que é melhor não sair. E aí a pessoa vai ficando, vai ficando, vai ficando, e quanto mais ela fica, mais envolta nessa trama ela fica, e mais difícil fica para ela sair. Então a manipulação do diabo, ela começa por elementos que estão atrelados a desejos materiais, a desejos carnais da pessoa, mas depois essa pessoa não consegue mais sair. Por isso que fala, tipo assim, é justamente a ideia do pacto, né? O pacto que você faz com o diabo é um negócio muito complicado, porque, e eu tô falando aqui, obviamente, tá? No sentido figurado, mas porque você se envolve de uma forma que depois você não consegue sair sem se lesar. E você fica naquele esquema, naquele dilema, né? Tipo, ó, se eu ficar tá ruim, mas se eu sair também tá ruim. E aí, qual que é a melhor escolha? É difícil. E aí, por conta disso, você acaba ficando, certo? Então, eram esses os arcanos que eu queria falar a respeito de manipulação do tarô, né? Lembrando que a gente está falando aqui sempre de um contexto. Esses arcanos isoladamente eles podem indicar uma ideia de manipulação, mas a gente não tem como cravar isso de fato, até porque também o arcano é só uma potencialidade, né? A forma como você usa aquilo ali pode variar para bem ou para mal, tá certo? Então, assim, cuidado também na questão de às vezes querer diagnosticar, né, entre aspas, falar tipo assim, fulano é manipulador, porque tá assim. Porque às vezes você usar de determinados artifícios é uma situação que é importante, né? Imagina só, você está negociando com um criminoso que está com uma arma apontada para a cabeça de uma criança, né? Você precisa saber manipular. Ou então você está numa situação ali, sei lá, você é flamenguista, está no meio da torcida do Vasco, né? Se você tem que saber, tipo, ter jogo de cintura. Então o arcano por si só, ele não é uma coisa boa ou ruim. É o uso que você faz dessa energia que vai determinar como aquilo de fato está sendo usado, né? Então a gente precisa de todo um contexto para poder analisar, tá? Cuidado com essa coisa de querer, tipo, cuspir ideias só porque você viu que ali você fala, tá me manipulando, né? Vamos ter parcimônia na hora
dos julgamentos, ok? Então era isso que eu queria dizer a respeito desse tema. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like e, é claro, se você quiser uma consulta de tarô comigo, é só entrar no link da descrição que tem todas as informações, tá bom? Então é isso aí por hoje e a gente se vê na próxima.